Meu Brasil, nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício, crime, redimido aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar, revelar a escuridão, minha alma anseia. Cremos em ti, Senhor, cremos na tua graça e no teu poder. O vento balançou, louve, engrandeça o nome do Senhor. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei, ó filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, repreendeu, quando ele ordenou, diz, o mar é o nosso Deus. Eu não temo, não temo, não temo, não temo, não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo tremendo confiar em Deus, é tão tremendo rasgar o coração, entregar a Ele nosso louvor, mesmo diante da adversidade, mesmo diante do dia mau. A Bíblia diz que no dia mau Ele nos ocultará debaixo das tuas asas, debaixo da tua sábia proteção. Vamos de novo. O vento balançou o barco do meu ser, o vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei, ó filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. É o nosso Deus. Levante a mão e a voz, diz, não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus. É pra soltar a sua voz, cante. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guarda. Solte a sua voz. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Que bonito, que bonito é nos reunirmos e dizermos exatamente estas palavras ao nosso Deus. Que bonito é demonstrarmos em forma da canção, como louvamos agora, que nós confiamos na graça, na proteção, na bondade do Senhor.
Nós confiamos de que há um Deus cuidando de nós. E é por isso que nós nos aliançamos de olhos fechados, porque é uma aliança que só nos fará bem. É uma aliança que nos traz só coisa boa. E o teu povo está aliançado contigo, ó grande Deus, ó grande Senhor. Dedica, cristão, o próximo minuto agora de oração. Se desprenda de todos os demais assuntos, desde os cooperadores até o visitante, até quem já é de casa. Se desprenda de tudo agora e mergulhe nesta presença sagrada. E o teu coração dizendo: Senhor, eis-me aqui. Foi o Senhor quem me trouxe. Eu sei que foi o Senhor quem me trouxe a este santo lugar, e clamo, 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 perto de ti quero estar. Irmão Juliano, coloque a tua voz também a serviço de Deus. Louve ao Senhor esta igreja. Perto quero estar. Eu quero, junto aos teus pés. Junto aos teus pés. Aleluia. Pois prazer maior não há. Pois prazer maior não há. Não há um outro prazer que me render e te adorar. Que me render e te adorar. Aleluia. Tudo que há em mim, O Senhor é bom. quero te ofertar, Entregar a ti, Senhor. Mas ainda é pouco. mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei. Se comparado ao que eu ganhei. Aleluia. Não sou apenas servo, Não sou apenas servo, teu amigo. teu amigo lhe tornei. Oh, aleluia. Entregue o teu louvor ao Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, Adorarei. adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Mais uma vez te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. É lindo louvar a Deus, não é? Vamos novamente do início. Perto quero estar. É o teu pedido em forma de canção. Toda a igreja louve. Junto aos teus pés. Oh glória, Deus habita em meus louvores, viu? Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Deus, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei. Se comparar, É uma aliança em que nós temos muitos privilégios. não sou apenas servo, teu amigo lhe. Vamos lá, com muita disposição. Levante a mão e a voz. Toda a igreja louvando a Deus. Te louvarei.
importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Aleluia. Adorarei. Somente a Ti, Jesus. Torrebala mandoriale, Raishoria mandandole, Teriala mando shuriandere mala. Pai, nos posicionamos diante do Senhor. Oh meu Deus, a nossa alma ela precisa muito de Ti, muito da Tua presença. Se não for, Senhor, pela Tua mão poderosa, Tua mão santa, já teríamos caído há muito tempo. Se não for, Senhor, a Tua presença companheira ao nosso lado, já teríamos sido devorados vivos. O salmista dizia: os meus inimigos teriam me devorado vivo. O salmista declarava: mas estamos de pé, porque é um Deus que nos mantém de pé, e a Ele entregamos o nosso louvor, nossa adoração, nossa alegria. Oh, glória a Deus! E você diga: Senhor, creio em Ti, e aqui estou em Tua igreja. Receba meu louvor, é para Ti. Amém. E aplauda o Senhor bem forte, gente, bem forte. Boa noite, irmãos. Vira o vizinho, diga boa noite. Abençoa esse, o outro, e o outro, e o outro, e o outro. Boa noite, bem-vindos à casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, dizia o salmista. E que você tenha entrado nesta casa hoje com essa alegria no coração. Esse hino já louvamos, você conhece. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então abra o coração e comece a louvar. Sinta o gozo do céu se derrame no altar, pois o anjo já vem com a resposta na mão. Diga lá, tem anjo voando. Tem anjo voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Oh glória, Deus é bom, hein? Quando os anjos passeiam, a igreja se alegra. Ela canta, ela chora, ela ri e congrega. Abala o inferno e dissipa o mar. Conhece? Cante junto. Sinta o vento das asas dos anjos agora. Confia, irmão, pois é a tua hora. A bênção chegou e você vai levar. Coisa boa, hein? Leva a tua bênção hoje. Diz: tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Continue suas palmas e a banda também, igreja. Outro dia, essa semana, sexta-feira, eu vi um testemunho diferente do comum. Uma irmã, terminado o culto, procurou com alguns papéis nas mãos. Ela falava: pastor Sodré, eu tenho uma causa na justiça, mas hoje na verdade eu quero contar um testemunho. Eu, por não, irmã, ela já estava com tanto de papel assim, né? Ela disse: pastor, eu tenho uma causa na justiça. Aí quase eu caí para trás. E dura 100 anos.
Já passou esse, aquele, o outro, e cadê a resposta dessa causa? E ela dizia com um sorriso lá nas orelhas, ela dizia: pastor, está tudo se encaminhando, e essa bênção minha de tanto tempo, ela vai chegando agora. E você diga: graças a Deus. E tem anjo entregando bênção aí, hein? Diga lá: tem anjo. Tem anjo voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjo de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Seu louvor, sua vez, diga lá. Tem voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu, só sei que está cheio de anjo de Deus. Vou dar trabalho para vocês, e mudando aí o estilo, toda a igreja tem anjo voando, aperta as palmas. Tem anjo voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjo de Deus, porque o próprio Deus está. Que privilégio nosso, hein? E aplauda ao Senhor, o próprio Deus, na Próspera, em Criciúma. E você diga: graças a Deus. Sente-se, por favor, obrigado até aqui. Mas de primeira mão, você coloca já a mão sobre o teu coração, porque hoje nós teremos aquele momento que eu falei que era semana passada e que nós adiamos para hoje, né? Vou dividir um microfone com a minha esposa, e hoje a mensagem, ela também vai esbarrar em algumas questões de vida sentimental. Eu até brinquei carinhosamente falando de que algumas pessoas deveriam vir de capacete, né? Porque pode ser que o Senhor dê aí algumas repreensões de cá ou de lá, mas isso aí tudo é para o nosso bem, amém? Fecha os teus olhos, por favor. Pai bendito, Senhor nosso, alegremente nos achegamos a esta casa de oração. E eu peço a Ti agora, hoje, de uma maneira diferente. Vou dividir o microfone com a minha esposa logo mais, e trataremos dentro desta série de mensagens da aliança com Deus. Trataremos hoje, esbarraremos hoje nas questões familiares, nas questões sentimentais. Fale conosco, Senhor. Eu sei que há muitas pessoas que precisam ouvir o discurso que o Senhor nos preparou para esta noite, a mensagem que o Senhor nos preparou esta noite. Ah, Senhor, muitos dos pedidos que nós recebemos são de pessoas, meu Pai, com algum tipo de problema afetivo, emocional, sentimental. Nos dê graça, Senhor, descortina os céus para nós esta noite, a ponto de ouvirmos a Tua voz e recebermos a Tua sábia direção. E no amém final desta oração, deste culto, os Teus anjos já vão passeando como nós cantamos. Faça valer a pena, Senhor, esse nosso ajuntamento, essa nossa reunião, de uma maneira tão bela, que todos nós seremos abençoados e agraciados por Ti. Em nome de Jesus. E você diga, peça, fala comigo, Senhor. Diga, fala comigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E aplauda ao Senhor bem forte. Graças a Deus, né? Depois louvamos mais. Vai tudo bem contigo? Com quem vai bem, diga aí um glória a Deus, né?
que beleza! Domingo anterior, nós falamos sobre a Arca da Aliança, só para a gente recapitular, mas hoje é um novo assunto. E quanto à Arca da Aliança, diz a Bíblia que ela permaneceu na casa de um homem chamado Obed-Edom por 3 meses, pessoal. E esse período que a arca permaneceu na casa de Obed-Edom foi um período de muita prosperidade para ele e para toda a sua família. Foi uma época assim de muita alegria para o Obed-Edom, e graças a Deus por isso, não é? Tanto que a notícia da prosperidade de Obed-Edom, ela foi longe, foi bem longe. E o próprio rei ouviu notícia, que estudamos semana passada, foi 2 Reis 6, 2 Samuel 6, ele ouviu notícia, e então o rei quis a arca para si. Eu dizia mais cedo e eu repito agora, se não fosse um pedido do rei, que na verdade é uma ordem, eu acredito que o Obed-Edom diria: eu não solto a arca não, eu não libero a arca não. Minha vida deu uma guinada, deu uma transformada, deu assim da água para o vinho uma transformação, depois que essa arca chegou aqui. A Arca da Aliança representa ao povo judeu, como também historicamente ao povo de Deus, a própria presença de Deus. Ele não iria liberar assim facilmente, ele liberou porque era o rei mandando. O tempo que a arca ficou com este homem, Obed-Edom, que foram 3 meses, foi um tempo de bênção para ele. Nós estamos pegando esse texto emprestado, eu acho que a maioria já me ouviu falar. O cenário no altar também já foi notado. Nós viveremos 3 meses de aliança com Deus. Esse primeiro já está mais vazio, porque boa parte das alianças já está contigo, já foi entregue. Alguém que não tem, ainda entrego. No dia 10 de dezembro, que será a nossa Santa Ceia última do ano, que ninguém vai faltar, todos nós temos juízo, nós vamos então substituir a aliança. E vamos copiando o caso de Obed-Edom e experimentando 3 meses de aliança com Deus. Diga graças a Deus, gente, e vai ser lindo. Mata a minha curiosidade, quem já tem aliança? Levanta a mão assim. Tem um grupo que bonito ver a imagem daqui de cima assim. Mas quem não tem, daqui a pouco eu entrego a sua, tudo bem? Mas domingo passado, no princípio era o combinado de eu dividir o microfone com a minha esposa, não é caminha de cá a minha esposa, mas no momento assim, não sei como que eu explico, eu vou deixar ela explicar, ela está aqui, e ela vai explicar porque precisamos fazer essa mudança da agenda para o dia de hoje. Dê o seu boa noite para os irmãos e explica um pouquinho a saga, para não estar aqui domingo passado. Boa noite, irmãos, graça e paz, tudo bem? Primeiro a gente crê que Deus tem um propósito em tudo, né? Seja nas coisas boas ou nas coisas ruins. Semana passada estava tudo combinado para eu ajudar ele aqui na mensagem. E no programa de sábado eu tinha acabado de participar do programa por telefone ao vivo. Eu estava com a Isa na farmácia comprando alguns remédios. E aí eu desliguei o telefone, falando que estaria aqui. Quando eu saí da farmácia, eu fui atravessar a rua, ao descer o meio fio, eu pisei em falso, torci meu pé e acabei no chão. Uma dor insuportável. Aí as pessoas que estavam passando na rua me ajudaram, né? Aí a princípio eu achei que não tinha acontecido nada, consegui pisar perfeitamente, mas quando olhei para o meu pé ele estava inchado. Precisei ir para o hospital, mas foi só ali o ligamento que esticou, não rompeu nada. E aí o médico me deu 3 dias de repouso absoluto para eu poder, né, depois voltar às atividades. Graças a Deus, hoje já estou de saltinho aqui, andando devagarinho, mas tá indo. Mas não largou o salto, né? Mas não tudo dá. Bem, tudo bem, é simples detalhe, né? Me resume ainda antes de pregar o que nos espera essa noite. Falar de aliança é algo muito importante e que infelizmente poucas pessoas têm o conhecimento e têm a noção da gravidade que é quando se quebra uma aliança.
Nós não podemos ser infiéis ao nosso parceiro de aliança. Hoje, falando na questão do matrimônio, nós não podemos deixar o nosso companheiro sozinho, porque uma vez nós prometemos fidelidade até que a morte o separe, né? Até que a morte nos separe. E independente das circunstâncias que aparecerem, essa aliança deve ser honrada. E é isso que nós vamos aprender um pouco hoje. Perfeito. Aplauda Cristo. Daqui a pouco eu divido o microfone. Graças a Deus, né? Então, repito, não estou aumentando nada, você verá. Na mensagem será feita assim algum direcionamento para a vida 2, para a vida sentimental, para a vida familiar. Quem ainda é solteiro, que bom, é um passo para você dar, já com a cabeça bem iluminada sobre esse assunto. Quem já é casado, talvez vai ter que rever alguns conceitos e então corrigir. Mas segundo a Bíblia, Deus é tão bom que Ele é poderoso para transformar maldições em bênçãos. E você diga graças a Deus. Fazendo uma introdução, eu já vou dividir o microfone, falando sobre aliança. Aliança é um comprometimento. Falando primeiro da nossa aliança. É um sinal de um comprometimento. No Brasil, nós temos esse grande hábito, né, de ter aliança como essa, como muitos aqui na igreja têm, de modo que ela não tem fim. Então ela é um símbolo de fidelidade até o fim, até a morte, não é verdade? Ainda é dito em uma cerimônia de casamento, né, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na prosperidade ou na escassez. Talvez eu diria, na magreza, aí você já entendeu o resto, né? É um sinal de comprometimento, é um sinal de aliança, é um sinal de palavra empenhada. E usar da aliança significa, portanto, que esta aliança está em dia. Nós vamos tratar hoje, pelo menos, de 2 pontos principais. Primeiro, a aliança de Deus para com o homem, e um segundo momento, a aliança entre os homens. São 2 assuntos muito importantes. A primeira, até pedi para pôr aqui o texto na tela, ou melhor, no altar. Gênesis 9, abra a tua Bíblia lá. Eu vou enxugar parte da introdução para a gente avançar na segunda parte logo mais. Gênesis capítulo 9, versículo 12 em diante. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, então é o iniciar de toda a história da humanidade. E já no iniciar, no capítulo 9 da história de toda a criação, trata a respeito de uma aliança que Deus firmou com o irmão Noé. 9:12. Recomendo anotar, porque alguns versículos vão ser apenas citados. Diz assim: e disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco, acabamos conhecendo como arco-íris, eu tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim, isso é Deus falando, não é? E a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. E que imagem fantástica é, não é? Então, me lembrarei do meu concerto, que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente, de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei. Deus falando, eu verei o arco, para me lembrar do concerto eterno entre Deus, entre mim e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Verso 17. E disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Você perceba que a Bíblia, pelo menos aqui no escrito sagrado, não se usa a palavra íris.
Pessoas que estudaram um pouquinho mais dizem que isso aí é um acréscimo aí ao longo do tempo. A Bíblia usa apenas a expressão arco, que se traduz pelo arco-íris, se traduz por essas cores bonitas que o céu pinta logo após um dia de chuva. Então, o que o livro sagrado está nos falando? Aquele arco que aparece no céu é uma lembrança de Deus, de uma aliança que ele fez lá no começo de todas as coisas com o irmão Noé. E de acordo com a Bíblia, toda vez que Deus lança aquele arco sobre o céu, é Ele se lembrando, é Ele observando e é Ele dizendo: eu mantenho a minha aliança até os dias de hoje. Você levanta a mão e diga: graças a Deus. Que tremendo, né, gente? É fantástico essas cores no céu, é ou não é verdade? É fantástico, é lindo demais. Que coisa linda é. Agora, o texto que inclusive colocamos aqui, que é o 8 fundido com 9, está escrito: estabeleça a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Então essa aliança foi feita com o irmão Noé lá no começo de toda a humanidade, mas até o dia de hoje, a descendência, né? Até o dia de hoje, essa aliança está mantida por Deus. Então você já percebe o argumento que Deus, ele leva a sério uma aliança. Deus não quer que a gente se aventura ou se aventure emocionalmente. De segunda-feira, aliança com A, estou falando agora também de vida afetiva, sentimental, até intimidade, vida sexual. Se aventura com A na segunda, se aventura com B na terça, e sabe-se lá quantos mais ao longo da semana. Não, ele não quer que seja assim. Ele deseja que nós também levemos a sério a nossa aliança, o nosso comprometimento. É aquela história, infelizmente o mundo anda muito mal, de pessoas que falam algo de pé e que não honram sentado. Não é assim que Deus quer. Deus quer que a pessoa firme uma aliança, um compromisso, um comprometimento e leve esse comprometimento a sério. Tem um texto da Bíblia, não é a lição de hoje. A Bíblia recomenda que se você prometeu alguma coisa, mesmo que você tenha algum dano, mesmo que você tenha algum prejuízo, é bom você honrar. Sabia disso? Sim ou não? Mesmo que tenha algum compromisso. Ah, não, eu estava meio bobo, eu prometi trocar meu chinelo pelo PlayStation. Teu chinelo, sei lá, alguma coisa parecida assim, discrepante. Aquela promessa melhor teria sido não feita, porque se você a fez, de acordo com a Bíblia, mesmo que surja prejuízo, você precisa honrar. Há um segundo texto ainda falando sobre aliança, que está em Salmos 89, abra a Bíblia lá, e logo mais a minha Fran segue nos assuntos da vida cotidiana. Salmo 89, versículo 33, e até desejamos, você verá ao longo da mensagem, quão profundo e produtivo é tocar nesse assunto. Almejamos uma hora dessa, nós dedicarmos alguns domingos para tratar a respeito dos assuntos que falaremos hoje. Salmos 89, verso 33, diz assim: porém, não deixarei de amar a Davi, mas cumprirei a promessa que lhe fiz. Não quebrarei a aliança que fiz com ele, nem deixarei de cumprir nenhuma das minhas promessas. O Senhor Deus, agora o recado é para um outro homem chamado Davi, Deus trazendo uma mensagem para ele, de que tudo que ele havia dito a respeito de Davi, a respeito da casa de Davi, ele não quebraria essa aliança não, ele firmaria e honraria o que ele já tinha dito.
E para quem não sabe, havia uma promessa para Davi e a sua descendência, que da família dele, da linhagem dele, viria o Messias, viria o Salvador. E isso aconteceu. Você já deve ter ouvido um texto em que o cego vem clamando: Jesus! Como que ele grita? Filho de Davi. Então essa promessa, que do sangue, da descendência do irmão Davi viria o Messias, ela foi cumprida. E você diga graças a Deus. Minha esposa, caminha de cá por favor. Essa primeira parte é para que você compreenda que o nosso Deus, Ele leva a sério, e a mesma coisa Ele requer de nós, que levemos a sério as nossas alianças, os nossos comprometimentos. Está inseguro sobre alguma decisão? Está inseguro sobre tal comprometimento? É melhor então não se comprometer, não é verdade? É verdade. Há um tempo atrás eu ouvi uma pregação, e isso eu quero tentar guardar para mim. Nessa pregação falava que na nossa vida sempre vai chegar o inverno, seja na vida espiritual, seja na vida familiar e até mesmo na vida conjugal principalmente. Só que tem pessoas que querem viver apenas de primavera e de verão. Quando chega o inverno, quando chegam as dificuldades dentro de um relacionamento, ele faz igual as andorinhas. Ele voa e vai procurar onde tem calor, onde tem primavera, onde tem verão. Ele abandona o ninho naquela situação que ficou, porque ele não quer passar mais por aquilo. Isso é ser desonesto com o seu parceiro de aliança. Quer dizer que nós estarmos numa aliança é só quanto você me beneficia, é só quanto eu consigo receber um benefício de alguém? Essa é a intuição de uma aliança? Nós estamos vivendo numa sociedade, e você vive nela e você sabe a mesma coisa que eu, com valores cada vez mais invertidos e deturpados. Ou seja, se você não corresponde mais às minhas expectativas, eu não quero mais nada com você. Nós vivemos em uma sociedade onde o padrão de casal perfeito é o Rodrigo Hilbert e a Fernanda Lima. Conhecem? O homem perfeito. A que ponto nós chegamos? O padrão de casamento perfeito não é mais o dos nossos pais, né? O modelo. E quando nós tínhamos aquela pontinha de esperança em que nesse meio secular as coisas durariam, aí caiu como uma bomba o divórcio da Fátima Bernardes e do William Bonner. É ou não é? Aí fala, meu Deus, se até eles separaram, né? O que vai ser do mundo agora? O que vai ser da sociedade? Nós temos padrões muito frágeis para um relacionamento. São tempos em que nós consumimos as pessoas em vez de amá-las. É aquilo que eu falei. Enquanto você me beneficia, beleza. Se você não tem mais para me dar, se eu não posso mais consumir de você, então, para que continuar? Pessoas que casam e falam, ó, se não der certo, a gente separa, não tem problema. Até porque hoje, né, é muito mais fácil se separar no Brasil. Antes tinha toda aquela espera. Primeiro você era uma pessoa desquitada, né? Aí esperava um tempo para depois você se tornar uma pessoa divorciada. Hoje, se você, cada um chegar com o advogado, lá você consegue se divorciar. Ou seja, está tudo muito fácil. O amor livre, deixa eu amar. O importante é o amor. Como eu estou amando não importa. Não estou fazendo mal para ninguém. Só que muitas vezes você não percebe que está fazendo mal para alguém. Você está fazendo mal. Indiretamente talvez para você, mas para o seu parceiro de aliança. E Deus, Ele não pede que a gente honre as nossas alianças. Deus exige que nós honremos as nossas alianças. Porque Ele honra
com o que ele prometeu. Ele diz que não é homem que minta e nem é filho do homem para se arrepender. Há a comparação do casamento entre Cristo e a igreja. Jesus jamais se divorcia da igreja, por mais que a igreja peque contra ele, por mais que a igreja faça aquilo que não agrade ele. E nós pecamos, não pecamos? Mas o Senhor não se divorcia da gente. Ele tem uma promessa que ele vai voltar e vai buscar a igreja dele. Então está na hora da gente parar de suavizar o evangelho. Está na hora da gente parar de moldá-lo para os nossos próprios interesses. Ah, é porque ela é chata demais, não é você que mora com ela dentro de casa? Está ficando velha, está ficando chata. É, meu filho. Mas mulher de verdade é aquela que está do teu lado. Talvez a chatice, a amargura dela, esse mau humor, você não parou para pensar que talvez seja sua culpa? Você não parou para pensar que talvez você que tenha deixado ela assim? Né? Ah, ele é um grosso, me trata mal. Mas então quer dizer que na primeira dificuldade, você vai deixar um soldado ferido no campo de batalha e vai embora e vai salvar a sua vida? E vai deixar ele lá? Muitas pessoas entram num casamento errado, né? Equivocado com a questão da aliança. Para Deus, uma vez aliançado, sempre aliançado. Então, para você que é jovem, você que não casou ainda, você pense muito bem no que você vai fazer. Porque quando você se tornar uma só carne com aquela pessoa, Deus vai exigir de você que você honre aquela aliança. Aquela pessoa sendo perfeita ou não. Porque às vezes nós falamos, né? Geralmente a gente às vezes atende bastante gente e a primeira coisa que as pessoas falam: ai, mas eu não amo mais, eu senti que o amor esfriou. Sinto muito em te dizer, mas a base de um casamento não é o amor. A base de um casamento é a aliança, é o compromisso. Ou quando nós casamos, não precisa nem ter casado na igreja, quando você vai no cartório, o próprio juiz fala, te faz fazer um juramento. Ou as palavras que você falou foram palavras lançadas ao vento. Palavra dura, talvez, mas o Senhor, quando Ele nos faz uma ferida, Ele nos faz a fim de sarar-nos. O Senhor, quando toca em alguma coisa que nos faz doer, não é porque Ele quer que você sinta mal, Ele quer que você se cure e que hoje você possa sair curado daqui, amém? Não sei o que vai acontecer na sua vida daqui para frente, mas que você possa tomar uma atitude diferente, amém? Então, às vezes, nós atendemos algumas pessoas que falam: oi, pastor, eu quero separar, ela é muito mimada, ela é filha de mamãe, eu não sei o que lá. Então, são tantas coisas assim que a gente não entende. Gente, você não entendeu ainda o que é um casamento? Não entendeu o que é uma aliança? Agora, é pedir ajuda de Deus e falar: Senhor, somos imperfeitos, mas o Senhor trabalha na nossa imperfeição, amém? Então, como eu disse, nós banalizamos muito a questão da aliança. Nós manipulamos a palavra para os nossos próprios interesses. E às vezes a gente fala: afinal de contas, Deus quer o meu bem, né? Ele não vai se importar com isso. Pelo contrário, Ele quer que a gente honre. E às vezes, quando nós contraímos essa aliança, nós perdemos a consciência da aliança. Os compromissos, os artigos daquele contrato. Nós estamos em alianças, mas nós não queremos cumprir os termos. A mulher às vezes casa, ela fala: eu não vou ser Amélia não. Não gosto de cozinhar, ele já sabe. Se ele quiser comer, vai comer na casa da mamãe dele ou vai comprar marmita. Porque eu não vou deixar de trabalhar, não vou deixar de estudar, não sei cozinhar, não fui criada assim, né? E ele, por outro lado, fala: olha, eu já pago as contas de casa, já passo com a minha obrigação, então tá tudo bem, não vou fazer mais nada. E quando se trata dos filhos, geralmente fala: ó, quando o filho está fazendo alguma coisa errada, olha aí o teu filho, fazendo coisa errada, tá vendo não?
Olha aí tua filha, chama atenção. Ou seja, joga a responsabilidade para o outro. Você tem que ter consciência dos termos desta aliança. Eu ouvi uma frase também que diz que hoje em dia nós temos mulheres que se casam, mas que não querem ser esposas. E temos homens que se casam, mas que infelizmente não querem ser maridos. Não exercem o papel de maridos. A mulher não exerce o papel de mulher. Ela tem de esposa, ela tem essa inconsciência, né? Outro termo da aliança também é a morte, a vida independente. Algumas pessoas se casam, só que ela age como se ela não tivesse que prestar contas ao cônjuge. Ela age como se ela pudesse ainda continuar tomando decisões sozinha. Coisas que diz respeito ao futuro da família, ao futuro daquela casa, a pessoa simplesmente toma decisão sozinha. Vai lá, compra um carro, chega na porta da casa, ó, comprei o carro. Aí a mulher chega e fala, meu Deus do céu, mas nós vamos dar conta de pagar? Quanto é? Quantas prestações? Quantas parcelas? Vou ter que achar outro emprego? Ou seja, ele nunca dá satisfação, ele nunca presta contas. É morte à vida independente. Se você não quer dar satisfação, se você não quer prestar contas do que você faz, então não se case. É ou não é? Pessoas que casam, mas cada um tem o seu banheiro. Pessoas que se casam, mas cada um tem a sua casa. Você só quer o benefício da aliança, mas você não quer os contras da aliança. Tudo tem um pró e tudo tem um contra. Mas a graça de Deus é maior para nos ajudar, é ou não é? A pessoa ainda age com interesses egoístas. Eu estava dando um exemplo de manhã, que ele só pensa no sonho dele. Vai lá, trabalha, faz um esforço daquele, economiza 80, 90, 130 mil para comprar uma moto. Aí tá lá ele, final de semana, saindo sozinho pelas BR de Santa Catarina e andando de Harley Davidson. Vai adiantar alguma coisa? O que está beneficiando a tua família? O que está beneficiando a tua casa? Morte à vida independente. Então a gente tem que começar a pensar nos contras. Se a esposa de repente liga e fala, meu amor, onde é que você está? Você vai chegar tarde, para quê? Não tenho que dar satisfação. Às vezes o marido liga, né? Tá chegando, estou preocupado. Não, eu estou bem. Ou seja, a gente vai ficando anestesiado às necessidades do outro. E é isso que a gente vai falar. Os sonhos de cada um. Não é errado você ter o seu sonho, a mulher ter um sonho dentro do casamento e o homem ter o seu sonho, não, não é? A mulher às vezes tem sonho de decorar a casa, tem sonho de comprar uma casa, às vezes ela tem sonho de terminar a faculdade, de fazer um curso. E é bonito o marido trabalhar em prol da realização desse sonho. Nós devemos ter sonhos individuais, sim. Só que os nossos sonhos têm que beneficiar o nosso parceiro de aliança. Não posso sonhar egoístamente, né? Se existe essa palavra, não sei. Não posso ser egoísta a ponto de não sonhar o sonho do meu cônjuge, a ponto de não permitir que o sonho dele também se realize, lutar em prol só daquilo que eu quero. Então, recapitulando, nós temos que ter a consciência da aliança, é a morte e a vida independente. E um outro ponto muito forte é que ambos devem se empenhar dentro de uma aliança. Infelizmente, quando um casamento começa a entrar em ruínas, a primeira pessoa a perceber que nada vai bem, geralmente é a esposa. Porque ela é mais emoção, ela consegue, né? Nós temos aquele radar, que a gente consegue ver que não vai bem. E às vezes a gente vai, procura o marido e fala, amor, a nossa relação não está bem. O que está acontecendo? O que a gente pode fazer para melhorar a nossa relação? Só que às vezes o cônjuge ele está tão
consciente e tão descansado no amor daquela outra pessoa que ele acha que ele não precisa se empenhar mais nada. Casou, parou ali, beleza. Aí você sabe quando infelizmente a pessoa vai acordar? Quando acontece uma infidelidade dentro do casamento. Aí a pessoa vai acordar, caramba, onde é que eu estava com a cabeça? Onde é? Eu não percebi, o que foi que aconteceu? Então ambos têm que se empenhar por benefício de uma aliança. Você não pode simplesmente casar e relaxar e achar que você vai conseguir tocar o barco com a barriga. Não é verdade? E às vezes isso acontece. Como eu disse, né? Desperta só quando perde. E a pessoa às vezes ela fica tão, como eu posso dizer, ela fica tão focada em si mesmo, que eu ouvi uma pregação esses dias, eu achei muito interessante. A pregadora falava sobre a intimidade emocional. Tem muitos casais que perderam a intimidade emocional. Aí a pessoa deu um exemplo assim: você já entrou no elevador com uma pessoa estranha? Aí você olha para a pessoa, aí você olha para a hora, aí você tenta mexer no celular, mas ali não tem internet. Aquele silêncio perturba, né? Aí você fala, quem vai falar primeiro? Aí, primeira palavra que surge: tá calor hoje, né? É ou não é? Foi no jogo do Criciúma no sábado passado? Então a gente quer o quê? Interagir com aquela pessoa para quebrar aquele silêncio, aquele sentimento constrangedor. É ou não é? Só que às vezes o contrário acontece no casamento. Tem casais que quando entram dentro de um carro, para eles é extremamente normal ficar 10 horas em silêncio. Para eles é extremamente normal não dirigir uma palavra para o cônjuge. Dentro de casa, quando chega, é extremamente normal não querer ouvir a voz do cônjuge. Sabe por quê? Porque não tem mais intimidade emocional. A intimidade acabou. Ah, mas eu tenho intimidade à noite na cama. Isso não quer dizer que você tem intimidade. Você está ali no escuro, você não está olhando para o olho dele, nem ela para o teu olho. Isso é prazer carnal. E tem acontecido isso. Eu estava falando de manhã que nos encontros de casais, a gente gosta de pedir para os casais se olharem nos olhos. E é o momento que a gente vê como as pessoas estão distantes uma das outras. Começa a se coçar, começa a incomodar. Ela ajeita a camisa dele só para não ter que olhar no olho. Quando você vê um casal de namorado, não dá nojo, com perdão da palavra? Porque eles não olham para canto nenhum, eles só ficam se olhando nos olhos. Um quer encarar, parece que vai comer o outro com o olho. É ou não é? Intimidade emocional. Eu achei muito interessante. Então esse é o problema. Quando nós entramos na aliança, nós nos tornamos os dois estranhos do elevador, onde trocamos só palavras se for necessário. Nós nos preocupamos mais com o bem-estar do nosso cônjuge. Quando a gente faz casamento, ele gosta de me dar uma palavra para eu falar. E eu falo uma palavra bem curtinha. Eu falo, quando nós nos casamos, geralmente quando você encontra uma pessoa, né, um jovem, alguém, uma pessoa que anseia pelo casamento, a pessoa fala, eu quero ser feliz, eu quero casar para ser feliz, eu quero formar minha família. Só que quando nós entramos num relacionamento com a intenção de ser feliz, nós seremos frustrados. Porque a minha intenção quando eu me casei com ele, tem que ser de eu querer fazer ele feliz e ele de querer me fazer feliz. Se nós nos empenharmos nesse papel de fazermos ambos felizes, vai ter tristeza, vai ter decepção no casamento? Não. Só que às vezes nós nos empenhamos em buscar a nossa felicidade, a nossa satisfação. E infelizmente às vezes a nossa satisfação não está no nosso cônjuge. Ele está ali do nosso lado, mas nos nossos planos às vezes ele não cabe mais. Então nós temos que ter consciência
dos nossos papéis dentro dessa aliança. Procure restaurar essa intimidade emocional. Procure olhar nos olhos, né? Porque às vezes a gente vai passando o tempo, nem beijinho na boca você quer dar mais, né? Você só... Pronto. É estranho, não é? Não é estranho? Uma vez alguém falou e eu não concordei com essa pessoa, que ela falou que com o decorrer do tempo, o casamento se torna um time entrosado. Porque não, é como se não existisse mais amor. Pode ser um time entrosado? Pode. Mas tem que ter intimidade. Tem casais que conversam pelos olhares. Os dois se comunicam pela... ela está mandando eu ver o dada. É ou não é? Tem casal que é tão íntimo que eles se comunicam pelo olhar. Agora tem casal que a esposa vai dar sinal. Que é? O que você queria falar? Tá ouvindo? E às vezes era uma coisa que não era nem para falar, era só para o marido perceber e falar, ai meu Deus. Intimidade emocional. Vamos tentar praticar isso. Só que às vezes nós olhamos muito para a falha dos outros, né? Como eu disse, ele é chato, ela é chata, ela é mimada, ela é isso. Mas é que eu falo, não esqueça que hoje a modinha é trocar uma de 40 por duas de 20. Eu sei que está muito esgotado isso. Só que é aquela de 40 que acabou com as unhas dela lavando sua roupa. É aquela de 40 que está toda fedorenta de cebola, descabelada, só para quando você chegasse em casa você tivesse um jantarzinho gostoso e quente. É aquela de 40 que aquece a sua cama nas noites frias. Então vamos parar de enxergar além das aparências, vamos parar de beneficiar só quando nós temos benefício. Porque sabe o quê? Nós estamos copiando o modelo do mundo. O que a Bíblia diz? Diz, mulheres, honrem a seus maridos. Maridos, amem as suas mulheres. Para vocês é pior. Vocês têm que amar a sua mulher. Aí o apóstolo Paulo continua falando o quê? Como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Nós temos que amar sim o nosso marido, mas a Bíblia diz que nós temos que honrar, nós temos que fazer com que o nosso marido se sinta o cara dentro de casa. Não, amor, você é o cabeça, você é quem manda, né? A direção é sua. Eu ainda ouvi uma pregação e essa pregadora falou assim, ó, somos nós que apresentamos a autoridade do pai para os filhos. Somos nós que falamos, ó, respeita, ele é teu pai. Se ele vir te pegar que eu não quero ver, eu ainda macio. Somos nós que exaltamos a imagem do marido dentro do lar. Só que tem mulher que gosta de fazer o contrário, né? Ela gosta de deixar evidente que ela é quem manda. Olhando por outro lado, nós temos o marido que não ama a mulher. Ele elogia a mulher dos outros. Ele é cavalheiro com a mulher dos outros. Ele abre a porta para a mulher dos outros. Ele puxa a cadeira para a mulher dos outros. Para a mulher ele puxa a cadeira, só se for... né? Cai aí. É ou não é? Por quê? Por que as melhores coisas a gente guarda lá para fora? Por que as melhores coisas a gente dá para quem a gente não conhece? Para quem é estranho? Por quê? Por que nós achamos que nós somos melhores? Então você entendeu a gravidade de se contrair um compromisso de aliança? Não é simplesmente quero casar. Bobo, boba. Você não sabe o que te espera. Casar é bom demais, mas você tem que entender as suas obrigações dentro de um casamento. Amém? Amém. Já estou terminando aqui. Uma questão que às vezes também, abrindo um parênteses que a gente fala e que às vezes nós vemos muito acontecer, é a questão de quando casais, né, pessoas se casam e trazem filhos de outro relacionamento. Você sabia que quando a gente casa,
E quando a gente traz filho de outro relacionamento, esses filhos fazem parte do compartilhar da aliança, ou seja, o padrasto, a madrasta, tem tanta autoridade sobre os enteados quanto o pai e a mãe de verdade. Que a gente vê muito conflito, não toca no meu filho, não mexe com o meu filho, pai e mãe dele sou eu, somos só nós dois, deixa ele de fora. Aí o filho acaba vendo essa brecha, e às vezes por causa dessa brecha ele pode destruir um casamento. Tem que deixar claro. Não, é lógico que a gente não vai tolerar abuso, violência, não é verdade? Mas uma coisa que a gente tem que deixar é claro, ó, você tem que respeitá-lo como você respeitasse o seu pai de verdade. Porque a autoridade espiritual, a cobertura espiritual é dele sobre você. Dói, às vezes dói, você fala, poxa, não é o pai, não é a mãe, né? Até quando o pai mesmo, de sangue ali, te repreende, a gente se segura ali para falar, é ou não é? Você foi muito... Com a Isa, às vezes é assim, a mãe é a mais chata. A mãe tem que falar umas 3, 4 vezes. O pai brinca, minha princesinha, não sei o que lá. Mas quando o pai briga, ela até perde o fôlego. E ela chora tão sentida quando o pai briga com ela. Então, quando já é de sangue, né? Não é fácil. Quando se é postiço, eu sei que também não deve ser tão fácil. Mas por que que Deus nos dá essas direções? Por que que Deus nos dá essas indicações? Às vezes a gente pensa que Deus é um Deus ruim, que não quer a nossa felicidade. Só que, meu querido e minha querida, Deus quer nos preservar de algo pior. Deus quer nos preservar de doenças emocionais. Nós estamos vivendo em um século onde pessoas, milhares de pessoas têm sofrido de doenças emocionais. Por quê? Porque não tem preservado as suas emoções, tem se entregado para qualquer um. Às vezes você que é solteiro, você fala, eu estou de boa, não estou casado, então não tem que ter compromisso com ninguém, aliança com ninguém. Cuidado. Quando você que não é casado tem um relacionamento sexual com outra pessoa que não é casado, mais aos jovens, você está fazendo uma aliança com aquela pessoa. Você está fazendo uma aliança de sangue com ela. Você sabe por quê? Porque o sexo, ele é um benefício que Deus dá para aquele que contraiu o casamento. Você só pode ter sexo com uma pessoa depois que você se casa com ela, depois que você se aliançou a ela. Só que se você fica aqui, um dia eu fico com um aqui, outro dia eu fico com outro lá, sabe o que está acontecendo? Você está fazendo várias alianças de sangue com essa pessoa. Ou seja, você está se tornando uma só carne. E o que é que a Bíblia diz? E tornou Deus uma só carne, não chamo mais dois, serão um, ambos uma só carne. Imaginou você sendo uma só carne com 3, 4 pessoas diferentes? Aí quando realmente você chega no casamento, chega no matrimônio, você vai trazer todas aquelas alianças erradas que você fez para dentro do teu casamento. E às vezes as pessoas não entendem porque o matrimônio dá errado. Às vezes a pessoa não entende porque ela é amargurada, porque ela é uma pessoa amarga, porque ela é uma pessoa frustrada, porque simplesmente ela entregou os seus sentimentos para muitos. Aí agora você fala, e agora o que vai ser da minha vida? A Bíblia diz que há perdão para todo aquele que se arrepende. Mas todas as vezes que Jesus perdoava alguém, qual era a palavra típica dele? Vá e não peques mais. Se arrependa. Se conserte com Deus. Faça primeiro uma aliança com Deus, para depois Ele te orientar com quem você vai fazer uma aliança de verdade. Se você quer entender mais sobre isso, sobre aliança de sangue, na livraria a gente tem um livro chamado Porquê do Ímen.
Ali vai falar. Nós banalizamos muito o nosso corpo, nós banalizamos muitas coisas. Aquilo que a gente fala, a gente floreia demais o Evangelho. Mas Deus nos dá as suas leis, os seus estatutos para nos preservar do mal. Quando Ele falou para Adão e Eva, não toque porque você vai morrer, não coma porque você vai morrer. Não é porque Deus queria dar água na boca de Adão e Eva, é porque eles morreriam, eles conheceriam o mal. Adão passou a conhecer o trabalho forçado. A Bíblia diz que quando ele plantava, não ia nascer só aquilo que ele plantava. Junto vinha espinhos, vinha a erva daninha. A Bíblia diz que Eva daria luz com dores. Então, quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós quebramos a nossa aliança, seja com Deus, ou seja com aquela pessoa com quem nós nos aliançamos, nós estamos pecando realmente, quando nós quebramos esse pacto. E aí o pastor vai falar da importância de se honrar uma aliança. Amém? A palavra vale um amém até aqui? Amém. Aplauda Cristo. Obrigado até aqui. Essa é minha Fran. Se porventura alguma irmã ficar mais à vontade, pastor, meu assunto é mais feminino, eu posso contar com tua esposa? Pode, aproveita que ela está recuperada da torcida no pé. Pois bem, então, Malaquias 2, prosseguindo ao que nós estamos falando, ela adiciona assunto e eu venho falando e pautando também na Bíblia. Malaquias 2, versículo 14, estamos falando sobre aliança, sobre comprometimento, e sabe as palavras no sentido de, talvez alguma pessoa diz, pastor, eu não tenho aliança, pastor, eu não casei. Pois deveria ter aliança, pois deveria levar a sério o casamento. Tem pessoa que às vezes diz, mas pastor, já estamos juntos já há 10 anos, já temos filhos, já temos netos, pensar nisso, pastor, outro dia falei para ele, ele falou, ficou bobo agora depois de velha? O que é que você quer falar em casamento agora? Pois seria bonito você honrá-la, seria bonito você honrá-lo. Há muitos casos nesta igreja de pessoas que deram um passo de vitória ao casamento depois de muito tempo juntos. E eu vou lá, quando convidado é claro, vou lá, seja no cartório, ou às vezes a pessoa faz a parte do cartório e depois ela vem à igreja, e na igreja a gente faz, então, seja dentro ou fora do culto, a bênção. Abençoa sim, Senhor, seja com festa ou sem festa, é um critério teu, mas é um passo importante a seguir. E até antes de seguir a leitura, você que porventura perdeu o hábito de usar aliança ou nunca usou, talvez não é todo culto que a gente trata desse assunto, mas hoje Deus quis puxar a orelha de alguém, é importante. Pastor Sodré, na altura do campeonato, nessa crise, você está me dizendo para eu gastar sabe lá quanto lá, fazendo aliança? É mais ou menos isso. E se a grana está curta, existe uma edição de um chiclete. Você já entendeu, né? Existe uma edição de um chiclete, sabe lá se ainda existe, eu acho que ainda deve existir, que vem um anelzinho de presente. Nem que precise você comprar esse anel de plástico, mas você use, porque a aliança é um sinal de uma palavra comprometida, de uma palavra empenhada. Me perdoe a verdade, homem que não usa aliança e tem compromisso, mulher que não usa aliança e tem compromisso, está com alguma pontada de maldade, porque você, quando não é visto de aliança, na cabeça de alguém pensa, fulano é livre, entende? Sim ou não? Está certo que a aliança não é a solução para todos os problemas, né? Você entende o que eu estou dizendo? Mas é comprometimento. Nós temos usado esses dias a nossa com Deus e ainda a nossa, você que é casado. Há pessoas que têm um anel de compromisso, há pessoas que têm um anel de noivado, há pessoas que têm um anel já do casamento. Use. Pastor, trabalho com máquina pesada e quando vi, a máquina engoliu minha aliança. Compra outra. Nem que seja essa da edição do chiclete, tudo bem? Malaquias 2, verso 14, olha o que diz a palavra. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha
entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher do teu concerto. Fran falou sobre isso, é a de 40, que foi tua mãe, mãe dos filhos e outras coisas mais. Verso 15, e não fez ele somente um, sobejando-lhe em espírito, parte final, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio. A parte final, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Eu penso que está muito claro. A Bíblia está dizendo, você se aliançou com alguém, você não deve ser desleal. Conheço casos aqui dessa igreja, não vou falar nome, mas de casais que infelizmente decidiram separar, cada um foi para o seu caminho, e existe então a guarda compartilhada. Ora o filho está aqui, ora o filho está lá, você conhece o mistério, né? E infelizmente, pessoal, além da criança crescer aqui e acolá, esse caso outro dia eu atendi, a pessoa dizendo, pastor, quando está lá no fulano, lá no meu ex, está passando até fome, pastor. Que terrível, né? Que situação mais terrível. Claro, por mais difícil que esteja a situação, pai ou mãe vai fazer ao máximo para que a criança não padeça por isso, e muito menos de fome. Concorda comigo? Sim ou não? Voltando ao texto, não seja desleal com a mulher da tua mocidade, ou seja, com aquela que você se aliançou. Aí talvez tenha aquele espertinho, entenda, tem aquele espertinho que diz, vai ver, já não está muito animado com o relacionamento de agora, e queria um pretexto para largar. Aí vai ver, já está até ensaiando o discurso quando terminar o culto, como quem diz, olha, eu preciso obedecer a Deus, mas é um falso, né? Eu preciso obedecer a Deus, então está tudo terminado. Um novo erro não cobre o erro anterior. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Bom seria que muitos aqui tivessem ouvido esse discurso antes, a ponto de honrar a aliança feita lá atrás. Bom seria. Mas sabe lá, quem sabe muitas coisas aconteceram, quem sabe alguém já está no terceiro relacionamento, quarto, quinto, sabe lá quanto, teve uma mulher que Jesus encontrou e ela já estava indo para o sexto relacionamento. Não é verdade? Outro texto, caminhando para o final, Josué capítulo 9, a banda pode até se posicionar. Josué capítulo 9, esse texto trata também a respeito da aliança com Deus. Quem entende até aqui, balança a mão, diga, estou entendendo, é importante. Josué capítulo 9, trata a respeito de uma aliança que o Josué fez. Nós vamos pegar esse texto emprestado para completar a mensagem. Todos sabemos que o Josué tinha uma promessa da parte de Deus, né? Onde ele pisasse a planta dos pés, seria dele. Então ele seguiu naquela maratona, não foi fácil não, e ganhou aqui, conquistou ali, conquistou lá, conquistou acolá, e foi fazendo um trabalho pesado. Talvez ele pensava que ia tudo muito lindo, obrigado, mas ao final da caminhada, o Senhor ainda puxou a orelha dele de que ele devia ter feito mais, ele devia ter conquistado mais. Que situação séria, não é? E então, a próxima nação, a vizinhança, ou a próxima cidade, habitava um povo chamado Gibeonitas. E esse povo gibeonita, sabendo que eles seriam a próxima nação a ser conquistada, eles se anteciparam, se disfarçaram e pediram aliança para Josué. Eles pegaram um pão velho, eu estou lhe resumindo, mas esse texto é muito forte. Eles pegaram um pão velho, pão amanhecido, pegaram lá um suco da uva
velho. Você sabe como é o estado do suco da uva quando envelhece, sem o devido cuidado. Colocaram lá uma roupa maltrapilha e rasgada, sujaram o rosto e disseram: é agora que nós vamos nos antecipar. Há um ditado entre os homens que diz: não pode com ele, une-se a ele. Não é bem assim? Então eles se anteciparam e pediram aliança para Josué. Capítulo é o 9, o versículo é o 11, parte final em diante. Nós somos vossos servos, fazei pois agora concerto conosco. Concerto com a letra C é aliança, é o que estamos tratando. Verso 12: este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui já seco e bolorento. Verso 14: então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e, lê comigo esse pedaço, não pediram conselho à boca do Senhor. É terrível quando a gente faz as coisas sem a direção de Deus. Abro parênteses: o Josué viu aquele grupo vindo a ele com cara de fome, com cara de necessitado, me perdoe, com cara de coitadinho. O coração dele se derreteu e ele foi abrindo a despensa e dando comida e tal, e aceitou e recebeu eles, ou os recebeu muito bem e aceitou aliançar. Sabe o que eu aprendo, pessoal? Não é a mensagem principal, mas vale a pena tocar nesse assunto. Nós temos que cuidar muito do sentimento dó. Temos que tomar muito cuidado do sentimento dó, porque às vezes tomamos algumas posturas pela dó. Conheço pessoa que se compadeceu de alguém e fez algo sem consultar a Deus e até hoje tem prejuízo. Sendo mais claro, talvez emprestou o nome, talvez emprestou dinheiro, talvez emprestou o cheque, talvez pegou lá o dinheirinho que ia pagar a fatura da energia na próxima semana. Aí um amigo chegou com aquele rostinho assim, do gato lá do Shrek, aquele olhar que eu não vou tentar repetir aqui, mas a quem assistiu o filme sabe que é aquele olhar assim que te compadece, como quem disse: você não vai fazer nada por mim. Quem sabe você pegou de um dinheiro que você nem podia pegar, entende o que eu estou dizendo? Nem podia mexer, e você, em nome da dó, sem consultar Deus, quem sabe sem consultar o cônjuge, você emprestou. Me fala se no dia do vencimento o cidadão devolveu. Me fala se no dia do vencimento ele te ligou justificando o dia que daria. Tem pessoa que é mal, pessoal. Às vezes você ainda liga pedindo explicação, o cidadão está com o celular desligado, e hoje em dia qualquer celular tem a Bina. Isso aí é coisa não tão nova assim, e o cidadão vê: não, esse eu não quero atender. Diga: meu Deus. Às vezes agimos por dó. Às vezes alguém age por dó em muitos assuntos, até no casamento. Eu já ouvi o cúmulo de pessoa: pastor, eu não vou largar dela não, porque ela não tem onde ir. Não, a tua razão de estar casado não pode ser dó. Ela mesma vai se sentir um lixo. Imagine, ele está comigo porque eu não tenho para onde ir. Isso é amor, gente? Não, você pode ir respondendo: isso é amor, gente? É amor isso? Não, isso não está certo. Continuando o texto para orarmos, verso 15 diz: e Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles. Verso 16: e sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram, lê comigo, seus vizinhos. Versículo 18: e os filhos de Israel os não feriram. De leitura basta, fecha a Bíblia ali adiante. A aliança que o Josué fez com aquele povo chamado gibeonita
sem consultar a Deus, trouxe um prejuízo enorme para o povo de Israel. Por quê? Porque ele aliançou sem consultar a Deus e aliançou com o inimigo. Aliançou com a próxima nação, com o próximo lugar que seria deles. E diz a palavra que quando eles chegaram lá, 3 dias depois, quando eles chegaram lá, era para eles conquistarem e dominarem tudo, eles se brecaram e disseram: ei, mas não é você que estava lá outro dia? Rapaz, eu agora não te posso fazer nada. Eu agora não posso levantar a mão contra você, porque eu tenho uma aliança. Você entendeu o mistério? É a Bíblia. O valor de uma aliança, o valor de um comprometimento. E diz a palavra que gerações futuras levantaram as mãos contra o povo gibeonita, e Deus puniu as gerações futuras que levantaram a mão contra os gibeonitas com vários anos de fome, por ter quebrado a aliança que um dia Josué se empenhou. Entendeu, gente, que coisa séria? Então, onde é que está o discurso para poder encerrar? Mesmo que você tenha feito uma aliança sem consultar Deus, você tem o dever de honrá-la. Talvez alguém: não, pastor, foi um momento de bobice que eu casei com essa mulher, com esse negócio, para não falar igual um mineiro, com esse trem. Não é com esse trem aí, eu acho que eu estava meio assim, meio desmiolado, foi naquele meu momento de vacilo. Pois então, é isso aí. Você entendeu o mistério, né? Você tem o dever de honrar a aliança. Pastor Sodré, eu ainda sou solteiro. Que bom que você está ouvindo esse discurso ainda solteiro. Tome suas decisões com bastante juízo. Pastor, eu já sou casado. Jesus, ajuda o teu servo. Entendeu o mistério, sim ou não? Cuide, valorize, honre a sua aliança. Aquele que nem aliança tem, você vai comprar, nem que seja lá da lanchonete da esquina. Acho que vai dar uma onda de vendeção aí agora de aliança, né? Quem é que está me indicando? Estou indicando ninguém não, isso aí é só para você aprender os princípios. Quem entendeu, diga eu entendi, e aplauda Cristo bem forte por esta mensagem. Aliançado com Deus é o nosso assunto de hoje. Aliança com Deus e aliança também com o nosso próximo. Há pessoas que não honram aliança e são crentes, são de Deus. Conheço pessoas que até nem aliança usam e têm um recurso para ter uma aliança e têm o juízo perfeito para entender o valor de uma aliança. Pois então se corrija nisso aí. Fecha os olhos, sentado mesmo eu oro e completa essa parte. Pai querido, em nome de Jesus eu te agradeço por essa palavra, por este recado. Uma mensagem que eu vim dividindo o microfone com Fran, minha esposa, e é muito oportuno para ela trazer o recado também na visão feminina, na visão família, na visão de mãe, e eu acrescentando outro tanto na questão pastor e pai. Senhor, coloca a tua mão sobre a vida do teu servo, coloca a tua mão sobre a vida de cada um. Talvez eu fale hoje a um grupo que está muito tentado a desonrar a aliança. Isso pode lhe trazer mais problemas. A Bíblia diz que Deus não quer que você seja desleal com a mulher da tua mocidade, dizendo sobre aquele comprometimento que você tomou mais cedo, talvez alguém desde a juventude, quem sabe foi teu primeiro namorado, o teu futuro marido, ou teu marido. Não seja desleal. Ah, meu Deus, ó Senhor, cerca o teu povo com tua graça. Aprendemos muito contigo através da Santa Escritura. Ajuda o casal, Senhor, que está aí vivendo um conflito, uma confusão da mente, uma confusão da alma, e às vezes se pergunta se vale a pena manter-se fiel ao comprometimento que fez há algum tempo. Talvez alguns amigos já até recomendaram: larga, bobo, larga dela, larga dele.
Mas a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ilumina o nosso caminho, Senhor. Ao casado, dê essa luz sagrada. Talvez já esteja vivendo um momento de muita doença emocional, dor emocional. Talvez ao solteiro, poupa, Senhor, de toda ferida emocional. Poupa, Senhor. Aquele que ainda leva uma vida de namoro, porém descomprometida, aquele namoro que não se tem compromisso, aquele namoro que, quem sabe, já antecipando as fases até da intimidade, coloca o temor em nosso coração, Senhor, pois aliançados estão através do sangue. É muito sério. Que a graça do Senhor seja sobre nós. Se o Senhor permitir, combinaremos, ó Pai, uma série de estudos sobre esse assunto, porque será saudável para a sua igreja e para as famílias. Em nome de Jesus, você diga, levantando uma das mãos para o céu: Senhor, em nome de Jesus, clamo pela tua graça, ajude-nos a honrar a nossa aliança, seja o casamento, seja um compromisso, uma palavra, seja honrada, em nome de Jesus. Amém. E aplauda Cristo bem forte, despedindo do amigo em casa. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Creia na promessa, não duvide dela, não deixe brechas. Deus é mais, Deus é maior. Jesus está aqui. Jesus sabe do que você precisa. O Senhor é o meu Pai e eu sou seu filho. Mas que o Senhor fale ao nosso coração. Levanta os olhos para o céu, diga: eu creio, o meu Deus é maior. Amém, gente?